Bom dia, vamos terminar as nossas vozes verbais? Bom, eu fiz aqui procurei ser bem organizada para vocês até terem condições de copiar, certo? Depois para ficar um resuminho nos seus cadernos. Revisei aquilo que a gente já viu e apresentei o restante, que é muito fácil. Então, antes até de começar a explicação, eu vou lembrar vocês que ontem eu postei a correção de todas as atividades da semana passada que estavam pendentes. Espero que todos tenham ido à apostila, corrigido, confirmado as questões, porque as respostas, porque é muito importante que você mantenha a sua apostila completa e que você entenda o porquê das respostas. Porque você falar assim, acabamos o módulo 14, sem você ter entendido, não resolve, né? E vozes verbais é muito importante. Vocês vão ver lá no ensino médio que a gente vai repetir isso aqui, né? Eu sempre tenho dito para vocês que o 8º ano é muito cara de ensino médio. Então vamos, começar com as nossas vozes. Nós já vimos, eu já expliquei por 2 vezes, a diferença entre voz ativa e voz passiva. Depois a gente viu na última aula, no último vídeo, a diferença entre a passiva analítica e a pronominal. Então, o que é uma voz ativa? É quando o sujeito, ou os sujeitos, não importa, ele é o praticante da ação. Então, a gente diz que é o sujeito agente. Então, vejam um exemplo. Ele fez os exercícios. Quem praticou a ação? Ele. Então, eu posso afirmar que essa frase toda está na voz ativa. O que é voz passiva? É o contrário. É quando o sujeito ele recebe a ação. Então, eu aproveitei o mesmo exemplo e fiz a inversão. Os exercícios foram feitos por ele. O sujeito agora são os exercícios. Só que os exercícios agora é um sujeito que não praticou. Ele recebeu a ação, No caso aqui eu tenho até o termo que a gente chama de agente da passiva. O agente da passiva, ele só existe na voz passiva, mas não é obrigatório, não. Ele pode ser, simplesmente tirado. Às vezes é irrelevante, conforme a gente viu nos exercícios corrigidos ontem, Não importa, se eu disser, por exemplo, assim, quer ver, olha, meu carro foi roubado. Não importa quem roubou, eu não sei quem roubou. Então, o agente da passiva, em muitos casos, ele é irrelevante. Então, você não precisa, ter que obrigatoriamente. Ele aparece na voz passiva, mas não tem que obrigatoriamente aparecer. Agora, eu tenho 2 tipos de voz passiva. Eu tenho a voz passiva analítica, é quando pode aparecer ou não o agente, mas o sujeito ele aparece na frase como um sujeito paciente. Então, olha, as joias são vendidas. O sujeito as joias aqui está recebendo uma ação, alguém vende. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, as joias são vendidas pelo ladrão, por exemplo. O ladrão roubou e está vendendo as joias. Mas não tem que obrigatoriamente ter esse agente da passiva. Isso é passiva analítica porque é uma construção lógica. O sujeito aparece no início da oração e etc. A analítica, uma forma de análise completa. Agora, eu tenho a voz passiva que nós chamamos de pronominal, por causa do pronome ser aqui, ou sintética, porque ela é mais resumida, ela é mais sintetizada. Como se diz assim, o símbolo maior da voz passiva pronominal é o pronome ser. Não existe voz passiva pronominal ou sintética, que é a mesma coisa, se não houver o pronome ser. Esse pronome pode aparecer antes ou depois do verbo. Então, olha, vendem-se as joias. Eu estou dizendo a mesma coisa aqui de cima, só que de uma forma sintetizada, de uma forma resumida. Então, por isso chama-se passiva pronominal. Agora, nós vimos que o sujeito pode ser agente, o sujeito pode ser paciente. Vocês já pensaram em um sujeito ser agente e paciente ao mesmo tempo? O sujeito praticar e receber a ação? Será que existe? Existe. Aí é o que nós chamamos de voz reflexiva, porque é um reflexo, é como se fosse um bate e volta. Observem aqui, eu olhei-me no espelho. Quem olhou? Eu. Quem foi visto? Eu. Então, isso aqui é voz reflexiva, é a terceira e última voz verbal. Por que ela é reflexiva? Eu pratiquei e eu recebi a ação ao mesmo tempo. Se eu disser assim, quer ver, olha, a criança
cortou-se com a faca. Quem praticou a ação? A criança. Mas quem recebeu a ação do corte? A própria criança. Então, isso é voz reflexiva. Então, a voz reflexiva é quando o sujeito é o praticante e o que recebe a ação. Então, ele pratica, ele é o praticante e o paciente da ação. Aí, dentro da voz reflexiva, a gente tem uma outra, que né, a gente não pode nem dizer que é uma quarta voz verbal, ela é uma ramificação da reflexiva, que a gente chama de recíproca. O que é uma voz? O que é algo recíproco? Não é algo que acontece mutuamente ao mesmo tempo? Se eu disser assim, oh, eu gosto muito de você, é recíproco, ou seja, eu gosto de você e você gosta de mim. A diferença entre a reflexiva e a recíproca é que, na reflexiva, o sujeito ele pratica e recebe a ação, mas refere-se a um elemento, a um grupo apenas. Na voz recíproca, os sujeitos, agentes e pacientes, porque envolve mais elementos. Então, se eu disser assim, ó, José e Maria, são duas pessoas, olharam-se intensamente. Ou seja, o José olhou a Maria e a Maria olhou o José. Então, ele praticou a ação e recebeu, ela praticou e recebeu. Então, por isso chama recíproco. É quando mais pessoas estão envolvidas na ação. Se eu disser, por exemplo, os namorados abraçaram-se. Olha, os namorados abraçaram-se. A mesma coisa. É voz recíproca, porque envolveu mais de um agente na ação. Então, quem praticou a ação foi o namorado, o casal, né, de namorado, as duas pessoas. Eles abraçaram-se, ou seja, eles praticaram e receberam a ação ao mesmo tempo. Bom, então, com isso aqui a gente finaliza o nosso módulo 14. Mas para finalizá-lo, a gente ainda tem esses exercícios pendentes, que são os exercícios 10 a 13 da página 26, que são sobre vozes verbais, principalmente sobre reflexiva e recíproca. O ortografar, que é muito fácil, o teste 4, que finaliza sobre a voz reflexiva, e o em casa 4 também. Então, eu vou dar um tempo para vocês até amanhã, quinta-feira. Amanhã eu posto a correção, porque aí semana que vem é vida nova, aí é módulo 14, 15, 16, módulo 17 nós vamos começar, ok? Mas vocês vão ver que essa apostila 2, a matéria assim é bem tranquila, talvez vocês vão achar bem mais fácil do que até a apostila 1. Então, bons estudos para vocês. Se acharem interessante, copiem esse esqueminha aqui, que é legal a gente ter, né, esses resuminhos no caderno. Bons estudos então e até mais.